Gente, então vamos lá dar continuidade para a gente poder finalizar esse capítulo. A ideia aqui é trazer mais ou menos as informações que vocês pesquisaram, um pouco do que foi falado no vídeo anterior, para a gente poder fechar esse capítulo. Recordando desde como nós começamos falando sobre ele, né? Sobre os diferentes ambientes da Terra, o que é ecologia, esse estudo da casa, as relações entre o meio biótico e abiótico, né? As interações entre os seres vivos. E aí, partindo disso, quando a gente fala em ecossistemas, podemos falar de ecossistemas terrestres e marinhos. Então, a atividade que foi passada para vocês, né, referente a trazer as principais características dos biomas terrestres, né? Porque os biomas brasileiros a gente já tinha visto. Então, vamos falar rapidamente. Tudo isso também está no roteiro de aula de vocês, né? Esse documento vocês salvam em cima, tá? Porque como a gente tem aula na quarta, não, estamos na quinta e na sexta, então sempre eu vou ter dar uma atualização desse roteiro na sexta-feira. Como é um roteiro por semana, com aquele nome, né? Ele vai com o nome da semana, roteiro de aula tal, semana tal. Vocês só salvam em cima, tá? Uma outra informação, boa parte do que está descrito no roteiro agora era referente à tarefa. Então, assim, relembrando que a maneira como eu estava avaliando vocês é por meio das tarefas. Então, eu já dei baixa quem me entregou e quem não me entregou. Semana que vem eu vou fazer uma correção melhor, dizendo o que eu tô achando que tá faltando, o que vocês estão... como é que eu posso dizer? Pecando na tarefa, o que vocês podem caprichar mais. E uma coisa importante, muitos alunos não me entregaram a tarefa, tá? Muitos. Então, a partir de semana que vem, melhorem essa questão. E já foi anotado quem que entregou e quem que não entregou, tá? Vamos seguir aqui, então. Então, quando a gente fala em grandes biomas terrestres, tem várias classificações, mas hoje oficialmente é estabelecido por alguns biólogos, que são conceito-ecólogos, que são 7 biomas terrestres, os principais, tá? Então, quando a gente fala em bioma, a gente fala sobre o quê? Sobre essa dinâmica, né? Esse macroclima que acaba interferindo na vegetação e, consequentemente, nos animais que vivem nessas regiões. Então, o bioma é o termo que é aplicado aos ecossistemas terrestres. E são regiões que, além de terem essa vegetação característica e esse macroclima, né, que predomina nessas regiões, são regiões extensas em questão global, né? No roteiro de vocês tem essa imagem mais ampliada. Aqui só tem dois biomas a mais, digamos assim, que eles colocaram, porque são 7 aqui. Então aqui eles colocam eles colocam 2 tipos de deserto, picos gelados, eles diferenciam assim, mas são 7, né? Conforme foi passado na tarefa de vocês. Então, assim, aqui é com relação à temperatura, eu só quero passar bem rapidamente para vocês um resumo mais rápido dessa parte, tá? Então, quando a gente fala em biomas tropicais, ó, vejam aqui, floresta amazônica, maior floresta tropical do mundo, né? Aí aqui tem as florestas da Indonésia, Austrália, Ásia e aqui na região do Congo, né? Na região africana. Aqui no centro, na América Central também tem um pouco. Mas podem ver que a maior floresta tropical é a floresta amazônica, tá? Então, quando a gente fala em floresta tropical, a gente está falando do quê? Áreas delimitadas nos trópicos, né? Atravessando o Equador, temperaturas elevadas, grande pluviosidade. O que eu estou falando disso? Então, as chuvas abundantes, tá? Então, isso é uma característica desse bioma, que possibilita o quê? Maior biodiversidade. Então, os biomas mais ricos em relação à riqueza de espécies são as florestas, os biomas de floresta tropical, tá? Tá dizendo aqui, ó, heterogêneos, porque são florestas robustas, né? Então, tem árvores altas e baixas, formando ecossistemas menores também. Mas florestas densas, né? São bem preenchidas, né? A mata é fechada, digamos assim, tá? E aqui foi colocado assim, floresta amazônica do Congo e floresta da Indonésia. Aqui isso são termos da biologia, tá, gente? Floresta estratificada. Então tem variação em questão de extrato, em questão de que a gente chama de dossel. Então tem árvores até 40 metros de altura e estratos arbóreos que são menores. E é isso que vai preenchendo, vai deixando essa vegetação bem estruturada, bem preenchida,
tá? Que é uma característica desse bioma. Aqui, savanas. Então, quando a gente fala em savana, a gente está falando do quê? Por exemplo, as savanas da África, e o cerrado é um tipo de savana brasileiro. Então, tem árvores de pequeno e grande porte, mas elas ficam mais dispersas. Tem regiões que ficam árvores mais aglomeradas e tem regiões que elas ficam mais distantes, tá? Tem os animais carnívoros de grande porte, tá? É que a gente encontra quais regiões que tem, mas de modo geral, quando a gente fala em savanas, a gente está falando, ó, aqui por exemplo, aqui é remanescente de floresta tropical, tá? Aqui não tem a fotinho no globo, mas pensar nisso, savanas são o quê? Elas representam essas regiões da África e o cerrado brasileiro constitui um tipo de savana também. Quando a gente fala em regiões temperadas, tá? Então, as florestas temperadas, elas são caracterizadas por quê? Né? Elas têm uma característica, o que a gente se depara nessas florestas temperadas? Que elas têm essa característica de diferenciação bem acentuada diante das estações, tá? Entre uma estação e outra fica bem diferenciado, né? A folhagem cai e se prepara para a primavera. As florestas temperadas também são ricas em questão de fauna e tem diversidade considerável de vegetação também. Quando a gente fala em floresta de coníferas ou boreal, a predominância são o quê? São os pinheiros. Então, nesse tipo de bioma, você vai encontrar muito pinheiro e outros vegetais eles não aparecem tanto. Tem gramíneas, arbustos, mas o que predomina são os pinheiros, tá? Então as temperaturas são baixas, é uma região fria. No verão, uma parte da fauna também começa a ficar um pouco mais rica, digamos assim, algumas aves que começam a ir para essas regiões no período do verão, quando esquenta um pouco, tá? Aqui, né, que a gente chama as florestas temperadas, florestas decíduas, temperadas, solos férteis. Então, aqui, ó, vejam a diferenciação, né? Outono. Então, as estações, elas são bem definidas. Outono, primavera, verão, inverno. São bem povoadas em questão de vegetação. Também são vulneráveis ao desmatamento intenso. As chuvas são distribuídas ao longo do ano, tá? E aí, quando a gente fala em pradaria, a gente está falando em campos, tá? No caso, no Brasil, um exemplo que representa esse bioma são os pampas, tá? Que ficam na região sul do país. Então, que essas regiões de campos, elas são mais passíveis de serem utilizadas para quê? Por exemplo, para produção pecuária, né? Porque já tem um descampado natural da região. Então tem muito cultivo de gado nessas regiões, tá? Porque você não tem que estar desmatando áreas para poder estar desempenhando isso. E aqui, regiões áridas e semiáridas, tá? Então, quando a gente está falando do quê? De desertos, né? Os desertos. E podem ser tanto de regiões frias, né? Que é o deserto, semidesertos e desertos gelados, polares, tá? Então, região mais próximo do Ártico e aqui nessas outras regiões. O que apresentam, então, quando a gente fala em desertos, né? Falta de umidade. Então, tá falando do quê? Escassez de água. Então, os animais também acabam tendo que se adaptar a esse tipo de condição. O que mais que é importante lembrar sobre essa questão dos desertos? Então, tem longos períodos, longas regiões que não tem cobertura vegetal. Então, a cobertura vegetal é bem esparsa, bem separada e longas distâncias sem cobertura vegetal. O solo arenoso, tá? Então, o semideserto é o quê? A gente não considera ele como um bioma, mas a gente considera ele o quê? Uma transição entre os desertos e as savanas, tá? E aqui biomas das zonas polares e de altas montanhas, que também a gente chama de tundra, né? Então aqui você pensa na Groenlândia, nessas regiões. Pensa que são regiões do quê? Do Ártico. Sempre inverno muito severo, sempre abaixo, sempre temperaturas negativas, só que no verão tem crescimento de alguns líquens, pequenas gramíneas. Tá, ó, tundra são da região dos gelos polares do Ártico. Aqui tem algumas regiões, Alasca, Canadá, Groenlândia, clima polar, frio e seco. Mas à medida que vai esquentando, ó, esses líquens vão aumentando também.
e basicamente